Maravilha, graças a Deus. Vamos abrir a palavra no livro de Daniel, capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 36. Daniel, capítulo 2, verso 36. Daniel 2, verso 36. Está na mão, sim ou não? Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmigalha e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, serão misturados pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nos dias destes reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti. Abençoa, abençoa. Saiamos daqui edificados, exortados, consolados, cheios do Teu Espírito, crendo mais em Ti, temendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui, nós estamos em torno de 570 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Esse texto está nessa faixa, 570, 560, 600 anos antes de Jesus. Aqui, Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia, para ficar exilado do cativo lá como escravo, trabalhando lá, morando lá. E eles ficaram 70 anos na Babilônia. Mas antes de terminar os 70 anos, eles estavam ali e Daniel, que era um jovem que foi levado para a Babilônia, acabou se sobressaindo, porque ele era nobre e foi levado para o palácio do rei, e lá ele se destacou. Ele e os 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Eles lá na Babilônia mudaram os nomes dos 4. Colocaram o nome de
Beltesassar, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos 4. O nome deles, judeu, né? Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os nomes deles tinham um significado muito interessante para... Você pode procurar a estátua, aí não está, acho que nesse coisa não está na grandeza de Cristo, está sim, acho que está. Se quiser colocar, achar a estátua, vai, você vai achar. Estou vendo aqui, o menino nem precisou falar, o menino lá parece que virou crente também, não sei. Que maravilha. Aí você vai jogar, vai passar que eu estou olhando aqui, a hora que chegar numa estátua eu falo para você. Mas, e Daniel, ele se destacou mais do que os sábios da Babilônia. E acabou que o rei colocou ele para trabalhar no palácio, aprender a cultura babilônica para poder ser um sábio, ser um homem que ajudasse o rei da Babilônia. Então, o livro de Daniel, eles não estão na terra de Israel, não estão em Jerusalém. Eles estão na Babilônia, debaixo do governo babilônico. E em um determinado momento lá, depois de alguns anos lá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho. Teve um sonho. Muito bom, baixa um pouquinho. É só entre nós aqui, né? Quem quiser que depois vai... Esse aí mesmo. Isso aí. Joga aí. Pode jogar na tela lá. Pode jogar na tela. Os irmãos estão querendo ver. Eu estou vendo lá que bonito lá. Se vocês quiserem, vocês viram o pescoço para trás. O rei teve um sonho. E o sonho, deixa eu ver que está assim. E o sonho perturbou muito o rei. Tá? Não vou ficar clicando, vou só mostrar para vocês. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou... Rapaz, ele acordou apavorado, sabe? Aquilo deixou ele assim, sabe? E ele queria... Olha bem, o rei não lembrava do sonho que teve. E o rei chamou todo mundo e falou: quero que vocês me digam o sonho que eu tive. Olha bem, o rei falou: eu quero que vocês vão dizer o sonho que eu tive. O senhor que... Se a gente está lá e fala: o senhor que sonhou, o senhor que tem que contar. Ué. Eu falei: mas vocês não são sábios? Não são aqui os magos, encantadores? Eu quero que vocês falem o sonho que eu tive. Olha bem, que coisa do rei. Está lá no capítulo 2. Né? Olha aí no capítulo 2 para você ver. Ó. Capítulo 2, no verso 3, capítulo 2, verso 3. Este lhe disse, quer dizer, o rei falou, ó, tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diga o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se vocês não fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Se, porém, vocês me declarar o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensa e grande honra. Portanto, olha lá, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Olha o verso 6, ó. Se, porém, vocês me declarar o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensa e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e nós daremos a interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Verso 9: se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparaste palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que vocês podem dar a interpretação. O rei também é inteligente, hein? Você não fala que é crente? Então fala o sonho que eu tive. Se você falar o sonho que eu tive, eu acredito na interpretação que você vai dar. Tá certo o rei ou não tá? O que vocês acham? Tá certo? Porque, irmão, tá falando nos dias de hoje, irmão, tem tanta coisa por aí, irmão. Profecia aí, que Deus me livre e guarde. Né? Tem misericórdia, irmão. Para de ficar enviando coisa lá. Mesmo que pareça que é verdade. Para com isso, pelo amor de Deus, não aguento mais.
Descobre depois que é mentira, descobre depois que é mentira. Ah, para com isso, irmão. Fica quietinho lá. Eu não envio nada, não. Enviando coisa para os outros, não sei o que, depois a gente descobre que é mentira. Não fica, irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Parece que é verdade, mas não é, irmão. É tão fácil enganar muitos irmãos na igreja. Pelo amor de Deus. Irmão, fica quietinho em oração, irmão. Só isso. Para de ficar fuçando as coisas aí. Fica em oração. Acabou. Deus está no controle. Para com isso. Não dorme direito, fica na segunda-feira, semana inteira. Para com isso, pai. Paga aquele negócio, espera tempo. Deus é Deus. Entendeu? Viva a sua vida tranquila, pai. Vai lá, trabalhar sossegado, lá, confiando, põe um louvor lá. Toca o barco, rapaz. Para com isso, fica se matando aí. Para com isso. O rei está certinho. O rei está certinho. Se vocês falar o sonho que eu tive, eu acredito na interpretação que vocês vão dar. Certíssimo o rei. Porque senão um fulano ia falar um negócio, o outro ia lá, e o rei ia ficar. O rei é inteligente. Se o rei tivesse nosso tempo hoje, ele ia falar: gente, para com o WhatsApp, para com tudo, vamos esperar, em oração. Porque eu não acredito em nada que está aí. Punhado de notícias, tudo atrapalhado, distorcida. Vamos orar. É o que vai acontecer aqui. Veio um punhado de. Aí, chamaram o Daniel. O Daniel também ia morrer. O Daniel também chamou. Olha que no capítulo 2, verso 15. Verso 14, ó. Capítulo 2, verso 14. Olha o homem de Deus como é que faz, irmão, ó. Capítulo 2, verso 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar o sábio de Babilônia. Porque se eles não soubessem o sonho é para morrer. Verso 15. Ele perguntou a Arioque, oficial do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, assim que tem que ser, irmão, foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto do sábio de Babilônia. É o crente, irmão. Oração. Ficar especulando, vamos orar. Olha o verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Amém? Acabou o problema, Deus revelou. Acabou o problema. Vamos orar a Deus, deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar. Enquanto não está falando, está trabalhando de alguma forma por aí, que ele não dá explicação para nós. E não precisa dar também não, a gente só que tem que andar pela fé, só isso. Mas não tem nada a mais, não. É quietinho em oração e toca o barco. Verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar o sábio de Babilônia. Entrou e disse: não mates o sábio de Babilônia, leva-me à presença do rei e darei interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesassar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábio, nem cantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da cama, da tua cabeça, são estas. Aí olha aqui em mim agora, para você ganhar tempo, a gente ganhar tempo. Ó. Aí ele fala para o rei: o senhor estava deitado na cama, e o senhor viu uma estátua enorme, a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços da estátua eram de bronze, o quadril e o ventre, o peito e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro, e os pés da estátua, os pés e os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. E o senhor viu uma pedra. E a cabeça, ele falou para o rei assim: a cabeça é o Senhor, é o teu reino. Ele falou: a cabeça é o Senhor, é o teu reino. Aí ele fala: o peito
e os braços, depois o Senhor vai levar, depois do teu reino vai levantar um outro reino. Aí depois ele fala, depois vai ter um outro reino, um terceiro reino e um quarto reino, que é as pernas de ferro. Aí ele fala que depois vai os dedos, né? No caso lá no versículo, capítulo 2, no verso 41, está escrito assim, ó: quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, ó, os dedos e os pés, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com os dedos, com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro do oleiro, serão misturados pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino. Olha o versículo 44, ó. Nos dias desses reis. Quais reis? Ele está falando dos reis do pé da estátua, que são 10 reis. Ele está falando, nos dias desses reis. Presta atenção, nos dias desses reis, que é uma extensão, né, do império, do quarto reino, faz parte do quarto reino, sai do quarto reino. Aí ele fala, no verso 45, aliás, no verso 44, nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino. Ó, o Deus do céu levantará um reino. Ó, o Deus do céu, fala comigo, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Então, ó, ele está falando que tem esses reis na terra, esses reinos, e Deus está falando, mas Deus vai levantar um reino que não vai ser destruído. Deus vai fazer isso. Deus vai trazer um reino que não vai ser destruído. Então eu quero que você grava bem isso. Então tem os reis e os governos da terra, mas Deus vai levantar um reino que nunca vai ser destruído. Aí ele fala no verso 44, nos dias desses reis, porém o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará. Ó, esse reino não passará a outro povo. Então, por exemplo, nós vemos o reino lá da Babilônia, que é a cabeça, o reino de Nabucodonosor. Ele reinou por um tanto, depois ele perdeu a batalha para os medos e persas, que é o reino representado pelos braços e pelo peito. Então, o reino da Babilônia acabou e passou para outro. Passou um tempo, o reino dos medos e persas também caiu, e quem reinou foi o Império Grego, ali representado pelo ventre, pelo quadril. Depois o Império Grego caiu também, no ano 63 a.C., e entrou o Império Romano. Está nas duas pernas, porque o Império Romano do Ocidente, o Império Romano estava unido, mas depois o Império Romano se dividiu, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Por isso que está representado pelas duas pernas. Então, esses reinos, você vê, ó, a cabeça passou, Babilônia, Medo-Persa passou, grego passou, romano passou. Aí ele fala assim, ó, no verso 44, nos dias desses reis, porém o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então ele está falando que esse reino, que ali, olha no verso 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, no verso 45 de novo, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Então, o que a gente observa aqui, irmão?
No 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra, essa pedra destruiu o ferro, então destruiu aquele reino, o quarto reino, destruiu o bronze, destruiu tudo. Esta pedra que ele está falando no verso 44, ó, é a pedra agora no verso 44. Nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esta pedra, muitos irmãos já sabem o que eu vou falar no início aqui, depois é que tem outras coisas para a gente falar. Então, esta pedra é que é o reino de Deus. Esta pedra que é o reino de Deus. Que destrói, porque é Deus que vai estabelecer um reino. Essa pedra foi lançada. Aí você vê lá, por exemplo, quando Jesus vem assim, ó, e perguntou para os discípulos, que dizem os homens que eu sou? Em Mateus 16, verso 13. Olha lá, Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Vou ganhar um tempo aqui, tá? Olha o verso 15 agora para você entender. Mateus 16, 15. Irmão, já achei, já estou lá no meio, estou procurando ainda o que está acontecendo aí. Mas no zap é uma beleza, hein? Acha na hora o contato. Pá, puf, já mandou. Tem que manusear a Bíblia, hein? Vamos trabalhar. Mateus 16, verso 15. Olha o que Jesus perguntou para os discípulos. Perguntou ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha o que Jesus perguntou para os discípulos. Vocês, quem eu sou? Então ele está falando dele, ó. Quem eu sou? Jesus está falando. Quem eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: bem-aventurado é você, Simão Pedro. Feliz é você, Simão Pedro. Bem-aventurado significa muito feliz. Feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas. Pois não foi carne e sangue. Quando ele fala não foi carne e sangue, está falando, não foi ninguém, nenhuma pessoa que falou com você. Não foi homens que falaram com você, que te deram essa revelação. Não foi carne e sangue que te revelou. Mas ele fala, mas meu Pai que está no céu foi quem revelou isso para você. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala para ele assim no verso 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus faz aqui, ó? Olha aqui em mim, ó. Muitos irmãos já sabem, outros não. Jesus está perguntando para os discípulos, ó. Pedro falou para ele: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus virou para Pedro e falou assim: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, pois não foi homem nenhum quem te revelou, não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Mas eu te digo, ó, tu és Pedro, e sobre, ó Jesus, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então no grego está assim, ó, tu és Petros, uma pequena pedra, pequena lasca de rocha. Mas sobre esta pedra, esta grande pedra, essa rocha que sou eu vou construir a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí alguns falam assim, não, é Pedro que é a pedra, porque Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra. Aí a pessoa acha que Pedro é a pedra. Não é, Pedro não é a pedra é Jesus. Mas como que eu tenho certeza? Bom, pelo grego você já vê. E eu vou direto lá, para você entender, ó, tem vários versículos, mas eu não entrei na mensagem. Eu estou tentando fazer você entender. Alguns irmãos que vêm primeira vez, assim, tá ouvindo, outros já sabem. Para você entender o que eu quero falar para você nessa noite. Amém? Aleluia? Não, você não entende. Se você for direto lá onde eu quero, você vai achar legal, mas não entendeu. Vai embora. Esses crentes falam as coisas interessantes, mas fazer o quê? Vamos embora. E a Bíblia fala, quando a gente vai embora sem entender, ó, a parábola do semeador, ó que é a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. Uma parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu no meio de pedras. Ela deu de crescer, mas não tinha raiz, veio. Então ela cresceu, mas não tinha como, e morreu. Outra caiu no meio de espinhos, cresceu junto com espinhos, mas os espinhos sufocaram. E outras caiu em boa terra
e cresceu e deu fruto a 30, 60 e a 100. Aí depois ele explica. Aqui caiu na beira do caminho. São aqueles que ouvem a palavra, mas não entendendo, vem o maligno e rouba, para não ser salvo. Eles acham bonito, mas não entendem. Aí vai embora. Foi legal, foi, nossa. Foi bonito o culto, foi. Você achou legal? Achei. Maravilha. Você entendeu? Não entendi muito bem, não. Então a gente precisa entender, amém? Ele fala pro seu colega, tem que entender, irmão. Não dorme também não, vai dormir não. Fala para ele, dorme na sua casa, vai dormir na sua casa. Dorme na sua casa, que não é hora de dormir não. Acorda, amém, aleluia. Maravilha. Aí o que acontece, ó? Tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas que fala da parábola do semeador. Não é num deles que mostra que se você que fala sobre o entender. Eu não vou mostrar para você lá, porque senão a gente vai fugindo aqui. Depois você lê, são 3 passagens, 2 ou 3 passagens que falam da semente da palavra. Tem uma delas que fala aquele que cai na beira do caminho, aqueles que ouvem, mas não entendendo, vem o diabo e tira para que não seja salvo. É uma delas, tá? Tudo bem, vamos lá. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, ficou 40 dias junto com os discípulos e com mais de 500 pessoas. Jesus, depois da ressurreição, apareceu para mais de 500 pessoas. Só para você saber, tá? E está na Bíblia também. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Então não foi só para os discípulos, não. Para mais de 500. Então não tem como 500 falar que não, foi ilusão, foi não sei o que. 500 pessoas, é para tapar a boca da turma. Não foi só para os discípulos, é combinado. Sabe? É igual aquela coisa, o Herbert vem aqui, peraí, eu vou fazer vou sortear aqui um presente. Ele pega, tira, Valéria, a gente grita, é marmelada, marmelada. Tudo combinado, não tem nada disso não. Então, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Aí depois de 40 dias juntos, Jesus subiu, foi assunto ao céu. Aí Pedro e os discípulos estavam reunidos lá e receberam o Espírito Santo. Atos 2. Começaram a pregar o evangelho, muita gente se converteu, 3.000 almas se converteram. No capítulo 3 do livro de Atos, Pedro e João estão indo para a igreja, para o templo lá, e tem um homem ali, deficiente, paralítico, coxo, desde o ventre da mãe, um homem que tem quase 40 anos. E ele está ali pedindo esmola, ele vira para Pedro e fala, dá uma coisa para mim, um dinheiro aí. Pedro e João olhou para ele e falou, não tem ouro, não tem prata, mas eu que tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou e saiu andando. Amém? Aleluia? Isso aí chamou muita atenção de muita gente que veio para ouvir Pedro e João, e os dois estavam falando de Jesus. O que aconteceu? As autoridades religiosas ficaram com inveja, que multidão seguindo Pedro e João e os discípulos falando de Jesus e vida se convertendo. Eles chamaram Pedro e João e prenderam os discípulos. Prenderam, está lá em Atos capítulo 3 no final, Atos capítulo 4, e prenderam os discípulos. Aí no outro dia soltaram os discípulos, porque a turma estava reivindicando que soltasse. Aí chamaram Pedro e falaram, com que autoridade? Chamaram Pedro e João, com que autoridade vocês fizeram isso? Vocês curaram esse homem? Vamos lá agora, Atos capítulo 4. Atos 4. Perguntaram para ele, como é que vocês curaram esse homem? Com que autoridade? E as autoridades perguntaram para Pedro e João. Olha quem... abre Atos 4. Já abriu? Atos 4, está na mão, sim ou não? Olha, verso 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número a quase 5.000. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Agora, colocando Pedro e João no meio, perguntaram. Acompanha eu agora, verso 7, todo mundo? Colocando Pedro e João no meio. Vamos lá, todo mundo lê o versículo 7 comigo, vamos lá? Quero ver se você está atento mesmo, vamos lá? Colocando
Vamos ver, peraí, tá isso, muito bem. Quem que vai responder a pergunta? Olha o verso 8, vamos lá todo mundo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel. Vamos lá todo mundo, verso 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado de vós, diante de vós. 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, peraí, vamos lá, o verso 10 de novo, todo mundo? Verso 10 e 11, tá? 10 agora, vamos lá, 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Ele é a pedra. Parou agora, parou. Vamos de novo no verso 11, só esse pedacinho, ó. Ele é a pedra. Amém, aleluia. É para deixar você tranquilo e consciente, sem comentário, pastor. Não precisa explicar mais. Está bem explicado. Quem é a pedra? Quem é a pedra, meu irmão? Jesus é a pedra. Existem outros textos, mas não vamos entrar por esse caminho agora. Jesus é a pedra, só para você saber. Quiser provar, próprio 1 Pedro 2, Mateus 21, 22, não vou mostrar. Ele é a pedra. A pedra. Ele é a pedra. Amém, glória a Deus. Ele é a pedra. Então você vai ver que o Deus vai estabelecer o reino dele. Vai destruir os reinos da terra e vai estabelecer o reino dele. Maravilha. Quando Jesus veio, presta atenção agora, quando Jesus veio e começou a pregar, a pregação de Jesus, a primeira, Mateus 4,17. Vamos lá. Mateus 4,17. Olha a pregação de Jesus. Primeira vez que Jesus prega. O que ele fala? Mateus 4,17. Desde então, Jesus começou a pregar. Mateus 4,17. Esperar você achar. Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Aleluia? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 10, verso 7. Mateus 10, verso 7. E indo pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Gente, Jesus, olha aqui, ó, Jesus é o cabeça do reino. E ele está vindo. E ele está ali agora como homem. Ele está falando: o reino está aí. Na verdade, o reino, ele está trazendo o reino. Só que o reino não passou para ninguém ainda. O reino não passou para ninguém. Olha o reino. O reino, ele vem por meio de Jesus. Ele é passado para os discípulos. E depois ele é estabelecido literalmente. Com tudo. Mas antes do reino vir e acontecer aquilo ali, para destruir os reinos
Ele não pode, Jesus, vir e destruir os reinos do nada assim. Você é uma pessoa inteligente. Ó, Jesus não vai vir aqui, ó, do jeito que ele veio aqui, e destruir tudo. Ele é a pedra. Mas ele não vai vir para destruir tudo agora, como ele veio. Por quê? Pergunta para o seu irmão lá, por que será? Se ele falou que Jesus veio lá, destruiu, por que Jesus não destruiu? Por que você acha que Jesus não destruiu? Olha, você imagina bem, se Jesus destrói, como que ele vai ter um reino que vai crescer? Para um pouquinho, ó, destruiu tudo. Aí Jesus veio, então, pá, bateu, destruiu tudo, acabou com tudo. Mas qual o reino que é o de Jesus que vai crescer? Não faz sentido. Como que vai acontecer isso aqui agora? Ó, Apocalipse, ó. Agora você vai entendendo, ó. Apocalipse, ó. Apocalipse. Capítulo 20. Achou aí sim ou não? Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram, reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olha, o reino de Cristo precisa de ter gente que vai reinar com Ele. Precisa de ter gente que vai reinar com Ele e reinar sobre outros. Porque como que eu vou reinar? Eu estou reinando, mas reinando aonde? Eu estou reinando. É a mesma coisa você ter uma empresa, você chega na empresa assim, uma fábrica assim, você fala, é minha fábrica, eu que mando. Aí chega lá, quem que são os seus empregados? Não, não tem empregado não, eu que mando. Aí você vai para um canto e para o outro. Você está lá com a equipe, lá com 10, junto com você lá, andando com você. Nós é que mandamos aqui, nós que somos os chefes. Chefe sobre quem? Não tem ninguém não, mas nós que somos chefe. Está mandando ninguém, não está mandando ninguém não. Nós é que manda, manda ninguém. Tem que ter alguém aí para vocês mandar. E fazer a produção andar. Então, Jesus vai reinar. A igreja vai reinar com ele, mas sobre quem? Então, o que Jesus vem então fazer? Ele vem primeiro, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Ele vai querer que as pessoas entrem nesse reino. Ele vai querer que pessoas entrem, possam ter um jeito de entrar nesse reino. E essas pessoas, elas estão aonde? Bom, elas estão no reino do mundo, elas estão no mundo, elas não estão no reino de Deus. Jesus chegou sozinho, não estão no reino de Deus, estão no mundo. Faz parte dos reinos do mundo. As pessoas estão debaixo de um reino e elas fazem parte do reino do mundo. Então o que Jesus vai fazer primeiro? Ó? Colossenses capítulo 1. O que Jesus vai fazer? Ele vai fazer a obra da salvação para pagar a dívida nossa, pagar o pecado nosso. Jesus vai pagar a dívida do pecado nosso. E ele vai fazer o que está em Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que Jesus vai fazer agora. Ó, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o que Jesus vai fazer? Ele vai tirar a gente do reino das trevas. Do reino das trevas. Jesus vai tirar a gente do reino das trevas para levar para o reino dele. Ele não veio sozinho, como é que ele vai reinar com pessoas junto com ele e sobre algumas pessoas, se todas estão debaixo dos reinos da terra? Então o que Jesus vai fazer? Ele vai tirar pessoas do reino das trevas e transportar para o reino dele. Mas como que eu entro no reino dele? Como que eu entro no reino dele? Olha agora como que eu entro no reino dele, ó. Olha agora, ó. Quando Jesus foi conversar com Nicodemos
No Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus foi conversar com Nicodemos. No Evangelho de João, no capítulo 3. Ó, Evangelho de João 3, ó, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite encontrar-se com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, ó, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, olha aqui, ó, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ó, continua. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, ó, não pode entrar no reino de Deus. Então, peraí, para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E Nicodemos achou que era reencarnação. Como muita gente pensa, não tem nada a ver com reencarnação. Tanto é que Jesus falou no verso 6, ó, o que é nascido da carne é carne. Ó, se for nascer de novo é carne. Desse jeito que você está pensando, Nicodemos. Porque Nicodemos falou: como é que pode um homem sendo velho vai voltar no ventre da mãe? Não, nascer da carne é carne. Mas Jesus falou no verso 6, o que nascer da carne é carne, mas o que nascer do Espírito é Espírito. Então nós temos que nascer de Deus. O Espírito nosso estava morto para Deus, por causa do pecado. Ó, o Espírito está morto. A gente estava morto por causa do pecado, morto no mundo, morto. O que é morto? Eu era um vivo morto, vivo aqui na terra e morto para Deus, porque perdi a comunhão com Ele por causa do pecado. O pecado fez eu me afastar de Deus, eu estava morto para Deus, sem comunhão com Deus. A morte entrou e eu morri para Deus. Foi isso que Deus falou para Adão: se ele pecasse, morreria. Morreu espiritualmente. Isso passou para todos nós. A gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Em Efésios capítulo 2, estava morto no nosso pecado. Mas por meio de Jesus a gente nasceu de novo. Olha isso aí em Efésios 2, ó. Paulo fala: vocês estavam mortos. Mas morto como? Eu não estava morto, eu estava vivo. Não, estava morto, mas morto como? Efésios 2. Mas olha o Efésios 2, verso 1 e 2. Aí eu não vou estender, mas vou explicar. Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. Então, o que é? Vamos lá no capítulo 2, verso 1. Olha o capítulo 2, verso 1, ó. Ele está falando de Jesus, ó. Ele vos vivificou. Esse vivificou, ele deu vida para vocês. Esse vivificou significa que ele tornou a dar vida para vocês. Ele está querendo dizer que você estava morto, agora por meio dele ele deu vida. Ó, ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos. Ó, capítulo 2, verso 1. A interpretação é essa, ó. Jesus deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Então, se Jesus deu vida, eu estava morto. Ele deu vida, então eu nasci. Nasci de novo. Ele deu vida, eu estava morto no meu pecado, morto no mundo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, ele me deu vida. Vida com Deus, então eu nasci de novo.
Eu nasci no espírito, meu espírito estava morto. Eu não precisava nascer na carne, no corpo, porque eu já estava andando vivo fisicamente. Eu estava morto por dentro, para Deus. Então, eu estava morto no meu pecado, mas Ele me deu vida. Olha o verso 5. Estando nós ainda mortos, em nossos delitos. Capítulo 2 de Efésios, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele, nos deu vida com Cristo. Isso é o novo nascimento, gente. Essa vida que o Senhor deu para mim, para você, quando a gente entregou de verdade o coração, é o novo nascimento. Então, Ele falou para Nicodemo: Nicodemo, se você não tiver vida, não receber vida, você está morto, rapaz. Se você não for vivificado, você não entra no reino. Então, gente, primeiro passo, arrependimento, a conversão para entrar no reino. Não entra. Por isso que a pedra não veio, Jesus não veio para destruir. Porque se Ele destrói, Ele não tem quem vai reinar com Ele e não tem sobre quem reinar. Então, primeiro Ele vai chamar pessoas para que o reino possa ser estabelecido e crescer. É isso que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Aí, olha agora para você ver, Aí nós estamos nesse mundo, olha agora, nós estamos nesse mundo, esse mundo ainda não foi destruído, nós estamos nesse mundo, não foi destruído ainda. Mas a pedra veio. Mas ela veio, mas essa vinda dela não foi para destruir. Porque Ele veio pregar o evangelho. Ali, quando está falando para destruir, é Jesus que vai fazer. Mas é num outro momento que Ele vai fazer isso, que Ele vai destruir. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes dele vir destruir, Ele tem pessoas que vão participar com Ele depois que destruir tudo, para que Ele possa reinar com essas pessoas e sobre outras pessoas. E o reino crescer, crescer, crescer. Então, olha aqui. Em Lucas 17. Vamos lá, Lucas 17. Olha comigo lá. O que Jesus fala para os discípulos? Lucas 17. Ele ainda não conta para os discípulos a questão da destruição, mas ele está por etapa. Em Lucas 17, no verso 20, Lucas 17, 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ele aqui ou ele ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, uma primeira etapa do reino é que Ele pregou o evangelho, as pessoas que creram nasceram de novo, nasceu de novo. Então tem uma coisa diferente dentro. Jesus falou, o reino está dentro. Vamos com calma. O reino está dentro. Ainda não cresceu porque não foi destruído os outros. Mas o reino está ganhando pessoas aqui, ganhando aqui, ganhando aqui, ganhando aqui. O que vai acontecer depois? Em Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Nesse Mateus 25, Jesus já arrebatou a igreja, no verso 31, já arrebatou a igreja. Mas não vou falar do arrebatamento, não. A igreja já foi arrebatada aqui, gente. Mas no verso 31. Mateus 25, 31, vamos lá. Mateus 25, 31, presta atenção, Quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas.
Então presta atenção, não vou continuar lendo não. Olha que ele veio aqui, não sei, dá vontade de ler. Lê na sua casa. Vamos lá, você fica vendo outra coisa, lê na sua casa. Gosta de prestar atenção. Vamos lá, verso 31 de novo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Então ele reuniu as nações, estão ali reunidas, e das nações vai separar um grupo e outro grupo. São dois grupos, um de bode e um de ovelha. Os bodes, aliás, vamos lá, está dando vontade de ler, né? Verso 33. Verso 30, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mas, irmão, não é ovelha, não, é ovelha de gente. Ele reuniu as nações. Ah, pastor, que bom. Separou só os bodes e as ovelhas. Nós ficamos vendo ele separar. Pegou os bodes lá, trouxemos os bodes, separou bode e ovelha. Não, mas ele está falando de gente. Por que eu sei que é gente? Ó, verso 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Olha agora o 35. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo e cuidaste de mim. Preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então para aí. Jesus está falando aqui que quando esse grupo de pessoas ajudou irmãos dele, pequeninos irmãos, é como se estivesse fazendo para ele. Então guarda aí agora. Ó. O que Jesus falou? Quando vocês fizeram o bem aqui para os meus irmãos, vocês fizeram para mim. Aí, verso 40. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Fui estrangeiro e não me acolheste. Estive nu e não me vestistes. Enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós temos dois grupos. Jesus vem, agora veio a pedra. A pedra veio, agora é a pedra. 25, 31 é a pedra. Mas peraí, ele não destruiu? Sim. Mas ele é justo. Ele não chegou assim, estourando bomba nuclear, acabou. Não é assim não, calma. São pessoas. O que vai acontecer aqui é o final dos 7 anos de tribulação. As nações vão cercar Jerusalém para destruir Jerusalém. As nações vão cercar Jerusalém no final dos 7 anos para destruir Jerusalém, destruir Israel. É onde Jesus vem para salvar Jerusalém e salvar o povo dele. Porque a igreja já foi arrebatada antes, ele vem salvar o povo dele. As nações vão guerrear contra Jerusalém para destruir Jerusalém. Então ele vem. Estou falando assim para você, Zacarias, para você entender, Zacarias. Vamos lá, Zacarias. Não vou falar muito, senão você confunde. Mas um pouquinho só. Zacarias 14. Zacarias 14 aqui é a mesma coisa de Mateus 25, 31. Só que cada um na sua linguagem, no seu tempo, na sua cultura, do seu jeito. Não tem como um falar exatamente igual ao outro.
As palavras são diferentes, o jeito é diferente. Está entendendo? Igual nós hoje aqui, ó. Nós que temos aí mais de 30 anos. Você vai conversar com um jovem, mandar um recado para ele, você não escreve uma carta mais. Pensa bem, se você selar uma carta e mandar para alguém, ele vai falar assim, por que você não mandou para o Zap para mim? Nem sei que você não gosta de carta. Não é? Mudou, é o jeito, mudou. Mudou o esquema. Zacarias 14, verso 1. Ó, vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Olha o verso 2. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, ó, as nações cercaram Jerusalém, e foi uma tragédia. Por isso que Jesus falou assim, ó, olha agora, olha, você vai entender agora. Por isso que Jesus fala assim, ó, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava enfermo, vocês me curaram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Mas quando? Quando vocês fizeram a uns dos meus irmãos. Jesus é judeu, gente. Jesus é judeu. Os irmãos dele é o povo de Israel. Quando vocês fizeram a um deles, vocês fizeram para mim. Mas quando que o seu povo está doente, está enfermo, foi machucado? Está aqui. Quando as nações cercaram, e as cidades foi tomada, as casas foram saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade foi para o exílio, o restante do povo não foi expulso da cidade, está sofrendo dentro da cidade. Olha o verso 3, Zacarias 14, 3. Ó. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha aqui o 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido no meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Vamos ao verso 6 aí para a gente ganhar um tempinho. Verso 6. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia diferente, singular, conhecido do Senhor. Não será dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia correrão águas de Jerusalém, águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Olha o verso 9 para você entender agora. Ó, o Senhor será rei sobre toda a terra. Oh, Pai, agora você está entendendo? O Senhor será rei sobre toda a terra. Quando que ele vai ser rei? Quando ele pelejar contra as nações que cercaram Jerusalém. Porque ele destruiu Jerusalém. E ao mesmo tempo, você está vendo, bate com Mateus 25. Está com fome. Algumas pessoas de algumas nações, ou algumas nações, ajudaram o povo de Israel durante o sofrimento. Algumas nações, alguns povos ajudaram o povo judeu. Por isso que Jesus lá em Mateus 25 fala, ele vem, vai acontecer essa guerra aqui, essa batalha aqui é a batalha que está no Apocalipse 19. É a mesma batalha, Apocalipse 19, irmão. Isso aqui que Jesus vem é a batalha do Apocalipse 19. Olha lá, Apocalipse. Vamos lá. É a batalha do Armagedon. É a mesma coisa. A batalha do Apocalipse 19. Está na mão Apocalipse 19, sim ou não? É a mesma batalha. Apocalipse 19, verso 11, ó. Viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Ó, olha quem que é ele, ó. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Então segura aí um pouquinho aí, se você está... Ó, qual que é o nome que chama ele? Qual que é o nome que chama ele? Qual que é o nome que chama ele? Verbo de Deus. Tá, segura aí, nós não vamos lá não, mas o que está escrito em... Não abre lá não, o que está escrito em João 1:1? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo, irmão?
Jesus é o verbo. Então esse cavaleiro aqui é Jesus. O nome pelo qual se chama é o verbo. Olha o verso 14 de Apocalipse 19, verso 14. Seguiam-no, os exércitos que estão no céu. Os exércitos que estão nos céus. Em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada. Agora, para ferir com ela as nações. Ei! Para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Agora, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vai ver a guerra, a batalha. A pedra veio e bateu, destruindo os reinos. Fez o julgamento e destruindo os reinos que se levantaram contra. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem foi morto? Quem foi morto? Quem foi morto? Os bodes. E receberão o castigo eterno. Quem não foi morto? As ovelhas, que ficaram pouquíssimas de todas as nações, e que não receberam a marca da besta, e conseguiram escapar do anticristo. Conseguiram escapar do anticristo, por N razões, não receberam a marca da besta, as ovelhas, e ajudaram Israel de uma certa forma, ajudaram os irmãozinhos de Jesus. Quando Jesus vem em glória, então, os bodes são separados, quer dizer, as pessoas se levantaram contra ele, foram mortas e receberão o castigo eterno. E os outros vão participar, depois dos 7 anos, vão viver na terra, e Jesus vai reinar com a igreja sobre eles. Aí já é uma outra pregação que não dá para falar aqui agora, porque aí vai, mas como, não sei o quê. Tem associação teológica, Cason, começa em fevereiro, quem quiser faz o curso também. Quem começou, parou, não entende nada, fica perguntando para a gente, mandando, não é pastor, vai fazer curso, irmão. Né? Agora está desse jeito. Abriu a barbearia lá, irmão. Foi abrir a barbearia, não tinha ninguém para cortar o cabelo. Veio aqui na igreja, pediu, implorou, nós oramos. Implorou, nós oramos. Chegou a falar para mim, pastor, se o senhor precisar, eu vou na casa, onde o senhor quiser, corta o cabelo do senhor. Depois de 4, 5 meses, ele lotou de gente lá, irmão. Aí passei um dia lá, de carro lá em cima, assim, falei para ele assim, dá para cortar? E fez assim, Falei, rapaz, esnobando, hein? Esnobando. Sabe o que Deus abençoa? Deus abençoa, amém? Deus abençoa. Glória a Deus, amém? Então, meus queridos, olha aqui, fechando aqui, o reino, a pedra vai vir para destruir. Para destruir não veio ainda. Por isso que ele fala, o reino está próximo. E ao mesmo tempo ele fala, o reino está dentro. E ao mesmo tempo ele fala, para entrar no reino tem que nascer de novo. Você entende as etapas do reino? Porque se ele viesse, e destrói tudo, que reino é esse? Que pessoas é essa que vão ficar se ele destruiu todo mundo? Então ele não pode destruir todo mundo, porque tem gente que quer ele. Então vai ter o julgamento das nações, que é as ovelhas, e não os bodes. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Aleluia.
Não, super simples. Agora, como... Isso aqui seria uma outra parte agora. Eu vou terminar aqui, não vai longe, mas só agora para você saber. Como aquele que tem o reino dentro vive num mundo que ainda a pedra não bateu e destruiu. Como que a gente vive nesse reino onde o diabo jaz, onde o mundo jaz no maligno? Como que eu vivo aqui agora? Pergunta para o seu irmão aí, como que a gente vive então? Eu não estou entendendo. Como que a gente vive esse reino no mundo desse? Ei, se esse mundo está no maligno, como que a gente vive, hein? Olha agora aqui, não vou nem ler agora, Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando, bem-aventurado os humildes, Mateus 5. Bem-aventurados quebrantados, porque deles é o reino. Então, bem-aventurado aquela pessoa que é quebrantada, que é humilde por dentro, o reino é dela. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Olha lá, Mateus 5. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é pacificador? É que não quer contenda, não quer briga, não quer confusão, irmão. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Não quer bagunça, não quer confusão, não quer briga, não quer coisa. Não. Pacificador, irmão. Então o crente, ele é um pacificador. Bem-aventurados os misericordiosos. O crente, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus face a face. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles vão alcançar, eles vão ter justiça. Eu não vou fazer justiça com a minha mão, mas eu tenho fome e sede de justiça. Eu vou alcançar a justiça de Deus. Ele não fala para eu fazer justiça com as minhas mãos, mas ele aprova quando eu tenho sede e fome de justiça. Isso ele aprova. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então o que ele está querendo dizer? Vai chegar um momento que a gente vai chorar mesmo. Mas feliz é aquele que está chorando, porque vai ser consolado. A gente tem que entender que a gente está aqui nessa terra aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, bem-aventurado quando vos perseguirem. Ei, então eu posso ser perseguido? Pode. Pode acontecer? Pode, irmão. Eu não queria não, também não, mas você vai fazer o quê? A vida. Mateus 5. Versículo 10, bem-aventurados que sofrem Olha, versículo 9, bem-aventurados, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Aleluia? Verso 6 aí, olha o verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome de justiça aí? Então vai ser farto. Glória a Deus, aleluia. Então como que é a vida de quem tem o reino dentro? Quem tem o reino dentro, né? Lucas 17, o reino está, de novo aí, o reino está onde? Por enquanto, Lucas 17, o reino está dentro de vós. Lucas 17, 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu, o reino de Deus não vem de forma visível. Quer dizer, naquele momento não, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Então ele começa dentro. Por que ele está dentro? Porque eu me arrependi, eu nasci de novo. Sou uma nova criatura. Então ele tirou do reino das trevas, passou para a luz e colocou algo diferente dentro de mim. Agora o reino está dentro. Mas vai chegar uma hora em que a pedra vai bater. E o reino literalmente será estabelecido. Quando ele separar os bodes das ovelhas. Enquanto ele não separa, a igreja tem que pregar o evangelho e viver uma vida de homem e mulher de Deus, para que mais pessoas se arrependam e também possam entrar nesse reino. Porque você vê aqui o fim dos bodes. Olha, quando ele separa os bodes, ele falou assim: irão estes para o castigo eterno. Não é brincadeira, não. Aí tem gente que fala: não vai ter castigo eterno, não, vai ser 500 anos só, depois ele vai tirar do inferno. Está escrito lá: irão para o castigo eterno. Então não é brincadeira, não. Mas os justos vão para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, olha, o reino está dentro de nós. Como que eu vivo esse reino? Misericórdia, pacificador, manso, humilde, quebrantado. Às vezes vou chorar, vou ter fome e sede de justiça, posso ser injuriado e perseguido, porque eu não estou aí no reino, eu estou no mundo onde o diabo reina, por enquanto. Mas a besta e o falso profeta vai ser lançado, depois o diabo vai ser preso. Mas por hora estão soltos. O mundo está debaixo do maligno. O reino está ganhando pessoas para que a pedra venha. Pá! Quando as nações se levantarem contra Jerusalém, a pedra virá. Ela vem com poder e glória. E o nome da pedra é o Verbo de Deus. Amém? Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro falou, eu não sou a pedra, não, a pedra é Jesus. Lá em Atos 4 que nós lemos, Jesus é a pedra. Amém? Glória a Deus. Fica tranquilo aí, em paz com o Senhor. Confia no Senhor. Faz a sua parte. O reino já entrou em você, já nasceu de novo. Viva o reino, sendo misericordioso, quebrantado, humilde, manso, chorando, orando, tendo fome e sede de justiça. Porque a hora que a pedra vier, já era. Senhor, mas quando que eu vi o Senhor com fome? Não, quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que você deixou de fazer. Então, meu querido, olha a vida do crente. O crente, ó, quando foi, Senhor, que eu dei de comer? Quando foi, Senhor, que o Senhor estava lá que eu dei de comer? Quando vocês deram de comer a um desses pequeninos, ajudaram. Quando vocês foram misericordiosos, humildes, quebrantados, choraram. Quando vocês visitaram, foi a mim que vocês fizeram. A vida nossa aqui é uma vida de homem e mulher de Deus. Não de mau testemunho, viu? Como crente, como alguns crentes estão sendo dando mau testemunho por aí. Então é firme com Jesus, quebrantado. Amém? Vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Uma ótima semana. Se você quiser que a igreja ore por você, vem aqui na frente, vou estar orando por você.